Olá, alunos, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje será sobre o Barroco brasileiro, que aconteceu entre os séculos 17 e 18. O Barroco ele foi introduzido no Brasil no século 17 e quem trouxe esse estilo para o Brasil foram os missionários católicos, né? Especialmente os jesuítas, que trouxeram então esse novo estilo como um instrumento de doutrinação cristã, né, para propagar a fé católica aqui no Brasil, que na época era uma colônia de Portugal. Então, o barroco brasileiro ele variou de uma região para outra, né? Nas regiões que tinham mais dinheiro, né, que enriqueceram mais com a questão da mineração, como Minas Gerais, e o comércio de açúcar, como Pernambuco, Salvador e Rio de Janeiro, então a gente encontra igrejas com talhas douradas e esculturas mais refinadas, né, porque eles tinham mais dinheiro para investir na construção dessas igrejas. Já em outras regiões, mais no interior do país, as igrejas são bem simples. Então, quais são as características do barroco brasileiro? Então, vocês vão ver depois, principalmente com as imagens, que tem características semelhantes com o barroco lá da Europa, já que foi um estilo trazido, né, da Europa para cá. Então, a característica mais evidente, que é a semelhança mais evidente, seria a questão de ser uma arte religiosa, né? Uma arte voltada para a propagação da fé católica, já que a Igreja Católica nessa época usava da arte como um meio, né? Uma propaganda para atrair os fiéis novamente. Então, aqui no Brasil, as características serão a arte a serviço da fé. Então, obviamente, neste período, grande maioria das pessoas não sabia ler nem escrever, né? Eram analfabetas, então eles usavam da arte para catequizar, para ensinar essas pessoas histórias bíblicas. A característica também que é igual ao barroco da Europa é a dramaticidade, né? A intensa emoção representada nas obras. Agora, algo que é um pouco diferente aqui com o da Europa é a questão do maior exagero. Então, um exagero muito maior, um rebuscamento assim, muito maior. A gente pode dizer que o barroco brasileiro ele tem horror ao vazio. Então, eles vão preencher cada espacinho com alguma coisa, uma escultura, uma talha, uma flor. Eles não vão deixar praticamente nenhum espaço vazio. Então, também a outra característica é a valorização dos detalhes, que são igrejas muito detalhadas, muito mesmo. Chega a ser um exagero total, porque, como eu disse, é um horror ao vazio, né? Eles preenchiam todos os espaços. Então, de uma forma geral, as obras e as construções barrocas eram fabricadas a partir do uso da pedra-sabão, do barro cozido, né, da argila e da madeira, né? Eles entalhavam em madeira, a madeira poderia ser depois policromada, ou seja, receber uma pintura, e essa pintura na madeira, quando a gente faz um personagem bíblico, e depois pinta o personagem ali com as vestes coloridas, né, o tom de pele, o cabelo, a gente chama de encarnar. Então, está encarnando a figura, né? Vão ter artistas especialistas nisso, vão ter artistas que vão esculpir, né, o personagem ali, e outro artista vai pintar o personagem, vai dar cor para essa figura, que a gente chama de encarnar. Ou então elas são coloridas ou elas são douradas. Então existia uma preocupação em se reproduzir movimentos de conteúdo dramático, né? Lembrando aquela questão do teatro, da dramaticidade, da intensidade, né, das emoções, o uso de linhas curvas, né, que praticamente não tem linhas retas no barroco, só tem linhas curvas,
e a grandiosidade, né, das construções, não em relação a tamanho, mas a esse exagero, né, nos detalhes, para chamar a atenção do espectador, né, de quem visita estas igrejas. O artista mais famoso do barroco brasileiro foi o Antônio Francisco Lisboa, que é conhecido como Aleijadinho. Ele foi escultor, arquiteto e entalhador. Ele tem esse apelido, Aleijadinho, porque ele teve um problema de saúde lá pelos seus 40 anos, um problema que se chama hanseníase. Esse problema é um problema no sangue, que causa feridas na pele, principalmente nos braços e nas pernas, e essas feridas elas vão piorando, né, vai dando uma gangrena e chega a necrosar então, né, as partes e começa a cair os pedaços, né? Geralmente, hoje em dia, né, se alguém tem um problema desse, eles vão amputando, né, os membros. Mas na época, obviamente, não tinha essa tecnologia, né, para fazer essas amputações e as pessoas iam perdendo, né, de forma bem trágica, né, os seus membros. No caso do Aleijadinho, ele perdeu as duas mãos e ele era escultor, né? E como ele fazia então para esculpir as suas obras? Os ajudantes dele amarravam as ferramentas aqui no antebraço dele. Então, lembram do Edward, mãos de tesoura? Então, Aleijadinho é mãos de formão e martelo, né? Então, ele não tinha as mãos, mas eles amarravam, então, as ferramentas aqui no antebraço dele, com cordas, né? Para ele poder esculpir. Quando vocês forem ver as obras dele, se a gente comparar, por exemplo, com o Bernini, lá da Itália, parece muito inferior, uma qualidade muito inferior. Não só por uma questão de técnica, até porque o Aleijadinho ele não foi assim numa escola, assim, aprender a esculpir, né? Ele aprendeu com a vida, claro que aprendeu também vendo outras pessoas, mas não estudou para isso, né? Numa escola assim especializada. E a diferença também vai ser, aqui no Brasil, vão ser os materiais, né? Enquanto lá na Europa eles usavam o mármore branco ou bronze, né? Que são materiais caros, aqui no Brasil eles vão usar a pedra sabão e a madeira, né? Para fazer as esculturas. Então, eu vou mostrar as obras do Aleijadinho, como eu falei, comparando com a do Bernini, parece uma coisa inferior, né? Uma por causa dos materiais também. Mas pensando no que ele viveu ou como ele estava vivendo, né? O problema de saúde dele, são obras muito bonitas, olhando por esse ponto de vista. E são obras que a maioria de nós, pelo menos, não faria, né? Teria que estudar muito para fazer. Então tem esses dois pontos de vista, né? Se a gente fizer uma comparação, parece menos, mas se a gente pensar nele especificamente, as obras são muito bem feitas. Então, eu vou mostrar agora algumas obras dele para vocês. Então, as obras mais famosas, né, são o conjunto do Santuário de Bom Jesus de Matozinhos, que fica em Congonhas do Campo, em Minas Gerais, que é considerado também um patrimônio histórico, né, e artístico. Lá, então, nesse santuário tem as esculturas dos 12 profetas, né, que foram feitas em pedra-sabão, e também tem uma via sacra, né? Os católicos conhecem mais a via sacra do que os evangélicos. A via sacra são os passos da paixão de Cristo. Ali desde que ele foi preso, né, no jardim lá do Getsemane, depois foi julgado, aí foi crucificado, toda essa parte ali das últimas horas, né, de Jesus.
E ele fez isso em madeira, esculpiu essa via sacra em madeira em tamanho natural, ou seja, né, tamanho de uma pessoa mediana. Eu vou mostrar agora essas obras para vocês. Então, aqui está a igreja do Santuário de Bom Jesus de Matozinhos, aqui com os profetas, né, esculpidos em pedra-sabão. Aqui eu vou mostrar alguns detalhes, então, dessas esculturas dos profetas. Então, embora não seja mármore branco, são muito bem esculpidas, né? A gente consegue ver a riqueza de detalhes dessas esculturas. Então, ele, além de escultor, ele também era entalhador, né? Quando a gente o entalhe é quando é feito em relevo na madeira, né? Como são essas peças aqui que vocês estão vendo. E podem ver, né, que é cheio dos ornamentos, né? E geralmente esses ornamentos são flores, folhas, arranjos, né, que tem rosas, tem girassol. Então, aqui alguns detalhes, né, dos entalhes e esculturas do Aleijadinho. Aqui também são entalhes e esculturas. Lembra que eu falei, né, que o barroco brasileiro tem horror ao vazio, né? Então, eles vão preenchendo com entalhes toda essa parte aqui para ficar sem espaço vazio, né? Ficar cheio de ornamentações. Esse processo aqui de dourado é feito com uma folha de ouro, né, que é aplicada ali na madeira, então ele fica com esse tom. Então tem uma certa porcentagem de ouro, né? Principalmente as igrejas de Salvador, que foi a primeira capital, né, do Brasil, e as de Minas Gerais têm esse dourado, né, bastante abundante. E aqui as esculturas que eu falei da Via Sacra, né, que são feitas em madeira. Ele então esculpia e quem encarnava era outro artista, que eu já vou mostrar na sequência, que é o mestre Ataíde, ou seja, ele esculpia, né, na madeira, os personagens, mas quem dava cor, né, quem pintava os personagens, quem encarnava, que a gente chama assim, era o mestre Ataíde, que eu já vou mostrar na sequência. Então, aqui mais um exemplo, né, dessa via sacra, dessa paixão de Cristo. Aqui eu trouxe um detalhe maior, né, para vocês verem a expressão, né? É bem característico das obras do Aleijadinho esse olho esbugalhado, né? Parece que a pessoa está com o olhar bem fixo, né, em você. E eu trouxe esse outro detalhe aqui para vocês verem, mesmo sendo na madeira, né, ele consegue fazer toda a musculatura, né, e os nervos dos braços aqui de Jesus. E o outro artista, então, também conhecido, é o Manuel da Costa Ataíde, conhecido como Mestre Ataíde. Ele costumava, então, representar as Madonas são as Nossas Senhoras, né, que tem várias, e os anjos com traços bem brasileiros, né, ele inseria um pouco dos traços, assim, das mulatas brasileiras nas suas obras. Ele, então, faz pinturas nos tetos das igrejas, nos altares, mas principalmente nos tetos, né? E também ele encarnava os personagens, né? Então, ele encarnava as esculturas do Aleijadinho e outros artistas também, outros escultores. Então, aqui agora eu vou mostrar algumas dessas pinturas do mestre Ataíde. Aqui a gente vai ver outra diferença e semelhança também em relação ao barroco lá na Europa. Lá na Europa, as pinturas eram feitas em afresco, né, com uma camada de
gesso, e quando o gesso ainda está úmido, né, eles vão fazendo as pinturas. Aqui no Brasil não vai ter essa camada de gesso, né? Os telhados aqui das igrejas barrocas brasileiras serão de madeira. Então a gente até consegue ver, né, os riscos das madeiras, os pregos aqui, ó. O que aconteceu muito é como nessa época, né, não existia luz elétrica e era iluminado por velas, tal. Algumas igrejas acabaram sendo incendiadas, né? E perderam-se muitas coisas. Depois eles restauraram e tal, né? Mas para vocês verem então essa diferença, né? Que lá em relação aos materiais, lá na Europa eles usavam gesso e aqui no Brasil vai ser feito os telhados de madeira. Mas eles vão tentar e não vão ficar tão atrás assim. Claro que em relação ao material sim, mas em relação à técnica nem tanto. Eles vão tentar fazer o trompe-l'œil, né? Que é aquela ilusão de óptica para parecer que o céu está se abrindo, né? Que é algo maior do que realmente é. Então, outras pinturas aqui do mestre Ataíde. Então, tem as colunas aqui, ó, para fazer essa ilusão, né, de espaço. Aqui um detalhe para vocês verem, essa parte aqui então é pintura, né? A gente dá para ver bem que é pintura, por causa dos frisos aí da madeira. E aqui eu trouxe para vocês verem um pedacinho da igreja e conseguirem ver o teto, né, como ele é. Então, todo feito em madeira. Aí eu vou mostrar 3 igrejas bem famosas, que são as mais, então, conhecidas, né, da arte barroca no Brasil. Então, a primeira que eu vou mostrar, que é bem conhecida, é a Igreja de São Francisco de Assis de Salvador. Então, como ela é por fora, ela é relativamente simples, né? E por dentro, então, que ela ostenta, né, todo esse luxo, todo esse dourado. Eu, particularmente, não gosto muito, não por não achar bonito, tá, as obras do barroco brasileiro, mas eu acho muito exagerado, sabe? Tem algumas igrejas, que depois eu vou mostrar ali a do Rio de Janeiro, que parece que ofusca a tua visão, não sabe nem para onde olhar, porque é muita informação, é um exagero, assim, de coisas, né? Então, essa aqui é São Francisco de Assis, lá de Salvador. Essa aqui é do Rio de Janeiro, ó. É muito dourado, muito, muito, e muito detalhe, você não consegue prestar atenção em um detalhe só, porque é muita coisa, é muita informação, muita poluição visual, né? Mas tem gente que gosta, né? Questão de gosto. E essa aqui também é outra famosíssima, que é a Igreja de São Francisco de Assis em Ouro Preto, Minas Gerais, né? A cidade de Ouro Preto, que antigamente era chamada de Vila Rica, é uma das cidades, é a cidade que mais tem igrejas no estilo barroco, né? É uma cidade com muitas ladeiras. Então, aqui nesse monte tem uma, daí você olha lá atrás, ó, a partir dessa aqui, você já consegue ver outra lá no fundo, ó. Então, são várias e várias igrejas, né, nessa cidade de Ouro Preto. Então, a gente pode dizer que Ouro Preto é o símbolo, né, do barroco brasileiro, porque tem várias igrejas barrocas lá nessa cidade. Então, essa aqui foi construída, né, quem fez a arquitetura da São Francisco de Assis de Ouro Preto foi o Aleijadinho. E os entalhes também na madeira, as esculturas também são dele. E a pintura no teto aqui do mestre Ataíde. Então, assim a gente finaliza essa aula sobre o barroco brasileiro. Espero que vocês tenham conseguido entender, né, as semelhanças e as diferenças entre o barroco brasileiro e o barroco europeu. E a gente pode considerar também o barroco aqui no Brasil como a primeira manifestação de arte aqui no Brasil.
porque antes disso só tinha arte indígena lá pré-cabralina, que a gente já viu numa aula anterior. Então, a partir daqui que vai existir uma arte mais elaborada aqui no Brasil, que não é genuinamente brasileira, porque ela veio com resquícios, né, e com estilos lá da Europa. Mas é a primeira vez que o Brasil vai se manifestar artisticamente. Então, por hoje é só. Até a próxima. Tchau!